Bom, uma notícia que pipocou nas redações na quinta-feira foi que a Justiça Federal em São Paulo suspendeu o processo de renovação antecipada do contrato de concessão da Enel. A Enel é a gloriosa responsável pela distribuição de energia aqui na capital paulista. Ainda é uma decisão liminar, cabe recurso, mas o que isso significa? Que a ANEEL e a União Federal estão impedidas de avançar com qualquer medida para prorrogar o contrato da distribuidora até que pendências regulatórias e processos de fiscalização em andamento sejam concluídos. Para nos ajudar a entender o que significa essa decisão e o que está em jogo, está conosco a professora de Direito Administrativo da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Vera Monteiro, professora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para a senhora. Oi, Megali, bom dia para você, para os seus ouvintes, prazer estar aqui com vocês. O que significa na prática essa decisão da Justiça? Na prática, significa o que você já contou para todo mundo aí, Opa. Que um juiz, em primeira instância, a pedido da Prefeitura de São Paulo, determinou que a ANEEL, que é a agência reguladora do setor de energia elétrica, pare o processo que ela vinha dando andamento de renovação da concessão da Enel. E essa é uma renovação automática, né? O contrato atual se encerra em 2028, né? Mas o que a gestão municipal, porque esse foi um pedido da Prefeitura de São Paulo, qual a exigência que deveria ser cumprida antes dessa renovação? Então, vamos lá. Nós estamos falando de um contrato que foi celebrado em 1998. Você mesmo aí já disse que esse contrato termina em 2028, são 30 anos de contrato. Essa é uma concessão federal, é um contrato de longo prazo celebrado pelo Ministério das Minas e Energia, pela Enel, e ele, chegando ao seu final, a legislação autoriza em variados setores, tá? Isso não é só no setor elétrico. Por exemplo, rodovias, por exemplo, portos, aeroportos, autoriza que esses contratos, que são super complexos, possam ser renovados. Para serem renovados, eles precisam cumprir uma série de requisitos estabelecidos pela legislação, pelas agências reguladoras, e nesse caso concreto, veio se aproximando o prazo de término do contrato, a possibilidade da sua renovação, junto com uma situação complicada de descumprimento de obrigações contratuais, de situações extraordinárias que a gente tem vivido aqui no município de São Paulo por conta das mudanças climáticas e por uma pressão política muito grande de atender aos anseios da população, que quer uma responsabilidade muito rápida e uma ação muito eficaz da agência reguladora para resolver o problema das faltas que a gente tem sentido da concessionária aqui no município de São Paulo. Então, coloca tudo isso dentro de uma mesma sala, a gente tem uma situação muito conflituosa, porque não existe para a concessionária um direito de renovação automática desse contrato de concessão. Ela tem a expectativa de que o órgão regulador analise o histórico dela, verifique o cumprimento de certas exigências legais, e essa é uma decisão técnica a ser tomada pelo poder concedente, que é a União Federal. Isso nada tem a ver com a Prefeitura. A Prefeitura não tem nenhuma competência com relação à gestão desse contrato, tá? Mas a Prefeitura está pressionando por uma série de razões, algumas legítimas, outras de natureza política, vem pressionando para que o órgão federal, a ANEEL, ela se comporte de determinada maneira com relação à continuidade desse contrato. E esse ambiente político acabou, como você mesmo disse aí, numa tacada aqui da Prefeitura bastante midiática, que foi propor uma ação contra as entidades federais. Então, a ação foi proposta contra a União Federal, contra a Enel e contra a ANEEL, para que a ANEEL parasse esse processo, que é legítimo, de verificação da possibilidade da renovação. E aí eu acho que, se você me der um minuto, acho que vale a pena explicar aqui muito rapidamente como é que se dá esse processo de renovação. Por Tem um favor. decreto federal, então vamos lá, tem um decreto federal do ano passado que traz uma série de regras com critérios para a avaliação da prorrogação das concessões. E é aqui que o juiz ele entra numa análise que me pareceu bastante midiática, é o que a gente costuma chamar aqui de um direito do espetáculo, né? Que numa análise de primeira instância é sempre mais frequente, mas
tendo a achar que num recurso, numa avaliação a ser feita por um recurso a ser proposto pela União, pela Enel e pela ANEEL, o Tribunal Regional Federal tenderá a mudar essa decisão. Por quê? Porque esse decreto federal tem uma regra, então a gente não está falando aqui de mera percepção, não é mero cheiro de alguma coisa. Tem uma regra federal, um decreto que estabelece que se houver um processo de caducidade, que é uma palavrinha técnica, se houver um processo administrativo no âmbito da agência reguladora, com o objetivo de identificar falhas gravíssimas da concessionária, que possam vir a terminar o contrato, quer dizer, ela ser sancionada de maneira tão grave que o contrato possa vir a ser extinto, se esse processo estiver em andamento, aí sim é uma situação que impede o andamento do procedimento de renovação da concessão. E o juiz de primeira instância, ele disse o seguinte, olha, eu não sei muito bem se esse processo existe ou não existe, é meio nebuloso, eu não tenho informações, mas aí ele traz uma série de avaliações da mídia, da percepção da população, da insatisfação com a qualidade do serviço, né? E tem um outro elemento, que é bastante técnico e talvez vá de forma contrária à percepção que a gente tem, que é a gente queria a garantia de um serviço 100%, né? Que é o seguinte, esse contrato é de, como eu disse, 1998. Em 1998, esse contrato ele foi elaborado de uma maneira muito diferente daquilo que a gente elaboraria se fosse hoje, em 2025, 2026. E o próximo ciclo, seja com a renovação ou não, o contrato vai ser outro, completamente diferente, tendo em vista a experiência que a gente viveu nesses últimos 30 anos. Então, em 98, esse contrato, ele não tinha um conjunto significativo de indicadores de desempenho. Ele tinha coisas simplórias, e era normal naquela época, tá? Isso se revela não só nesse contrato de concessão do setor elétrico, mas em outros. E esse contrato, ele traz exclusivamente 2 índices. É o que eles chamam de indicadores de continuidade, que estão relacionados a indicadores que considerem frequência e duração de interrupção do serviço. São indicadores bem simplórios. A experiência mostra que esses indicadores, hoje em dia, são insuficientes. Mas a gente não consegue exigir da concessionária, com um ato de autoridade, que ela comece a cumprir exigências que não estão no contrato. Esse contrato precisa ser revisto, esse contrato precisa ser melhorado. Mas a gente não pode fazer exigências de algo que não foi imposto para ela. Então, hoje a gente sofre esse conflito, eu vou assim dizer. A necessidade, a gente já tem o conhecimento de que o contrato ele precisa ser mais complexo do que ele é. A gente sabe que a gente precisa elaborar para o futuro um contrato que seja capaz de transferir à concessionária obrigações que ela não recebeu no passado. A gente sabe que a gente precisa ter um processo sancionatório de acompanhamento da concessão que seja muito ligado a um acompanhamento fino da concessionária para que ela traga bom serviço ao cidadão. Um processo que não seja aquela lógica de aplicar sanção pela sanção, mas seja um processo educador. Quer dizer, acontece alguma coisa, eu preciso de uma técnica de persuasão para que ela entregue. Porque, vamos lá, essa é uma concessão que eu não consigo simplesmente substituir o concessionário de maneira simples. Não é um mero contrato de prestação de serviço de merenda escolar. É muito mais complexo do que isso. Então, a troca, ela não é automática. Então, a gente vive um momento de crise. É claro que é um momento de crise, mas com elementos técnicos que, nesse debate bastante superficial, eles acabam cedendo para isso que eu chamei aqui de um direito do espetáculo. Perfeito, Vera, mas você vê então um cenário, um futuro mais otimista, no sentido do próximo contrato ter essas especificidades técnicas mais bem encaminhadas, no sentido de proteger e gerar mais qualidade no serviço que é oferecido à população? Aí eu vejo, não porque eu esteja olhando numa bola de cristal, mas é por acompanhar os atos que a ANEEL, a Agência Reguladora do Setor,
tem feito com relação a esse tema. Então, ela, para a renovação desses contratos, ou celebração de novos, porque ou acaba 28 e a gente renova, ou acaba 28 ou uma nova licitação precisa ser feita. A ANEEL já tem feito consultas públicas, já tem adotado certas condutas visando a aprimorar esse contrato que vai acabar em 2028. Então, a agência reguladora está muito consciente de que o modelo contratual do futuro precisa ser diferente do modelo contratual que a gente vive hoje. E isso é normal, é o ciclo da regulação. A gente aprende com a experiência para melhorar para o futuro. Então, eu diria, a agência reguladora está atenta, ela acompanhou esses processos todos da fiscalização, não só do ponto de vista do descumprimento de obrigações sonhadas, desejadas, mas também do ponto de vista da fiscalização. Acho que também houve um aprendizado do fiscalizador, porque a fiscalização também não é algo banal de ser feito, e esse é um processo que tem que ser contínuo, é uma agenda regulatória de melhorar e ter uma mudança de comportamento tanto do lado da concessionária quanto do lado do regulador, é uma agenda institucional. Professora, tem ouvinte aqui agradecendo pela explicação, dizendo que entendeu aí pormenores que jamais havia entendido, e a gente fica feliz também de ter prestado esse serviço. Agradecemos demais a participação de Vera Monteiro, professora de Direito Administrativo da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Muitíssimo obrigado pela entrevista, um bom fim de semana para a senhora. Eu é que agradeço, parabéns pelo trabalho que vocês fazem de informação, sou fã de todos vocês aí. Obrigada, bom final de semana. Aí ganhei o fim de semana. E um ouvinte diz que no momento em que a gente falou Enel, a luz da casa dele piscou, é só para ficar esperto, sabe? E aí tem um outro, eu tô devendo um abraço aqui, Rô. Aqui. É pro Rodrigues. O Rodrigues é nosso ouvinte do Grajaú. Ele diz aqui: sou idoso e sou cego. Estou em casa ouvindo a Band News FM. Um bom dia pra mim. Tá mandado um bom dia pra você, Rodrigues. Um grande abraço, meu irmão. E a Eulália, que correu 8 quilômetros ouvindo aqui a programação da Band News FM. Um beijo pra ela também. Sim.